É incrível como a história de golpistas se repetem no Brasil e nos Estados Unidos. Porque a gente tem visto o trumpismo nos Estados Unidos e o bolsonarismo no Brasil trabalhando para destruir a democracia, para destruir as instituições, a credibilidade. E me parece que essa gente não tem limites. Eles não vão parar de tentar conseguir os seus objetivos a todo custo. Primeiro, que aqui no Brasil foi aquela guerra em 22 e que eles querem repetir a dose e, se brincar, ainda pior em 2026. Porque mesmo depois deles terem perdido nas urnas, eles não pararam até hoje de continuar atacando o sistema, continuar atacando a corte, os ministros. Então, é uma guerra contra esses golpistas que não tem fim. E repare que eles colocaram em xeque todo um sistema para tirar a credibilidade do país e das instituições, e vão tentar de tudo através de fake news para que continue em descrédito todo um sistema eleitoral de um país para eleições a menos de 2 anos. E repare que a história se repete. Nos Estados Unidos, Donald Trump colocou em xeque o sistema, até hoje não reconheceu que perdeu para Joe Biden, e aí teve a invasão do Capitólio. E é engraçado que a história se repetiu no mesmo formato aqui no Brasil. Bolsonaro perdeu a eleição, até hoje não reconheceu a vitória do Lula. Trump não passou a faixa nos Estados Unidos, Bolsonaro também não passou a faixa para o Lula. Só que eles não se tornaram oposição. Eles perseguem. E eles não admitem estarem fora do poder. Eles não admitem que não sejam eles que estejam à frente. O que é que nós estamos vendo? Que a lei americana, a Constituição americana, não foi capaz de punir um golpista como Donald Trump. E quais são os resultados disso? Catastróficos. Por quê? Porque não puniram o golpista, ele voltou ao poder, e hoje, estando no poder, ele começa a perseguir adversários políticos, ele começa a fazer uma política danosa para o mundo, perdoou os criminosos que invadiram o Capitólio, e a gente não pode esperar nada de bom quando o assunto é Donald Trump. Só que agora parece que eles estão se unindo para tentar destruir as cortes no Brasil e nos Estados Unidos. Então a gente tem visto que o Trump começa a perseguir juízes nos Estados Unidos. Aqui não é nem novidade, porque aqui, principalmente Alexandre de Moraes, vem sendo perseguido pelo bolsonarismo desde que Bolsonaro assumiu o poder. Eles vêm perseguindo aqui Alexandre de Moraes e outros juízes da Suprema Corte. Trump ameaça, inclusive com pedidos de impeachment, a Suprema Corte americana. E tudo isso que está acontecendo lá deve-se a essa falta de leis que não foram capazes de barrar esse homem para que ele não voltasse mais à presidência dos Estados Unidos, mas ele voltou e nós estamos vendo o estrago. E aqui no Brasil, o que nos traz um pouco de alívio é que aqui a história não vai se repetir. Eles estão falando de anistia, e é o assunto do momento, de anistia, de lei de ficha limpa, de não sei de quê. Tudo isso
para colocar um golpista como o Bolsonaro no jogo político novamente, como aconteceu nos Estados Unidos. Eles querem a repetição da história, para que, se Bolsonaro for o candidato e porventura venha ganhar a eleição, ele faria o mesmo trabalho que Trump fez nos Estados Unidos, por exemplo, perdoando os criminosos que atacaram as sedes dos três poderes em Brasília. Então, eles estão unidos, trumpismo e bolsonarismo. Só que há uma diferença, que aqui não vai ter anistia. Acreditem, qualquer coisa que eles aprovarem é inconstitucional, não passará no Supremo. Bolsonaro não será candidato à presidência da República em 2026. Eu já vou avisando que o bolsonarismo já pode tirar o cavalinho da chuva. Não vai acontecer. Não terá anistia para golpista. Aliás, nem sentido não faz pedir isso. E principalmente agora, às vésperas de uma eleição presidencial. Aquela gente que atacou a sede dos três poderes não serão anistiadas. As pessoas não se dão conta da gravidade. Mas quando a gente diz isso, que é muito grave, gente, existiu o tal do punhal verde e amarelo, que o objetivo era assassinar 3 autoridades da República: o presidente eleito, o vice-presidente e o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Como que a gente pode pensar em anistiar pessoas desse tipo? Nós não estamos falando de gente como eles querem fazer parecer. José Múcio dizendo lá, não, tinha gente que estava lá só a passeio. Como é que você vai para a sede dos três poderes em Brasília? No dia do golpe, a passeio. Foi tudo orquestrado, foi tudo pensado. O que a gente diz é, se tem alguém que foi preso, viu, Múcio? Se alguém que é um coitadinho que estava lá e foi preso, isso é possível rever. Mas quem são essas pessoas? Tira. Então, se você está comentando de gente que são capazes de qualquer coisa, quando você vê alguém dizendo que existia um plano para assassinar essas autoridades, o que mais você pode esperar? Qualquer coisa. Eles são capazes de ir ao limite. Essa gente que destruíram o patrimônio brasileiro, causaram prejuízo de mais de 30 milhões de reais. Agora vem falar de anistiar essas pessoas. Não vai rolar. Eu digo que a perseguição contra a Suprema Corte, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, é implacável, porque agora o tal do Elon Musk, alguém que tem uma habilidade extrema em contar mentiras, em usar a sua própria rede. A bola da vez agora é que Joe Biden financiou a vitória do Lula contra Bolsonaro, sem nenhuma prova. Gente, e eles falam, tanto lá quanto aqui, que eles querem preservar a liberdade de expressão. Isso é liberdade de expressão? Você levanta essa história fantasiosa, mentirosa, caluniadora, que divide a opinião pública, porque tem um monte de gente que acredita nessas histórias. Você faz tudo isso e depois você alega de que estão tentando tirar a tua liberdade de expressão. Então veja, essas pessoas são capazes de qualquer coisa, mas tem uma diferença. Trump voltou à presidência dos Estados Unidos. Aqui a história não vai se repetir. Se a extrema-direita e os apoiadores do Bolsonaro querem alimentar, que façam.
Mas não vai rolar. Bolsonaro não será candidato, não vai ter anistia. Aquelas pessoas que foram presas e condenadas não vão sair. E digo mais, o que eles têm muito medo, você sabe o que é? É que se essa gente, que foram apenas os executores, pegaram 17 anos, quantos anos pegarão os cabeças, os mandantes? Seu medo. Falar de anistia é libertar essas pessoas, mas principalmente eles. E entre eles, o cabeça de tudo isso, que a gente sabe que é Bolsonaro. Então, gente, eles estão unidos para tentar destruir a corte brasileira, a corte americana. Eles estão tentando qualquer arma, qualquer caminho, qualquer meio, qualquer fake news, qualquer coisa. Mas, repito, eles não terão nenhum tipo de vitória, de êxito, nada. O caminho do Bolsonaro e a sua turma, que tentaram um golpe de Estado aqui no Brasil, que tentaram destruir tudo que a gente demorou anos para construir, o caminho dessas pessoas é a cadeia. O caminho dessas pessoas é a punição. Tirando isso, eles vão continuar com essa guerra. Mas eu quero terminar. Só há um caminho aqui no Brasil para a gente parar com essa perseguição, para a gente parar com esses deputados bolsonaristas, ou como o filho do Bolsonaro que viaja para os Estados Unidos para tentar fazer essas manobras, para tentar perseguir a corte brasileira, Alexandre de Moraes. Só existe um caminho. Que caminho é esse, me pergunta você? A gente tirar Bolsonaro de cena. Enquanto Paulo Gonet não oferecer denúncia contra o Bolsonaro e Bolsonaro estiver por aí à solta, a gente não vai ter nenhum tipo de resultado. Portanto, a gente não vê a hora, como demora, para que essa denúncia seja oferecida e que, enfim, a gente veja Bolsonaro no banco dos réus, na frente de juízes, para ser julgado, condenado, e que ele pague caro por tudo que ele causou ao país e por tudo que ele vem causando. Porque essa bagunça que está até hoje deve ser a ele. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho. Se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e mais uma vez, muito obrigado.